bicho, tudo bom? Tudo tranquilo com vocês? Hoje a gente vai ter uma conversa incrível com o Paulo Russo. Cara, o cara é incrível. Senta aí, fica aqui, senta no sofá, pega sua aguinha de coco. Hoje eu tô com uma aguinha de coco aqui, ó. Cara, essa água tá muito boa. Acabei de correr 5 km e essa aguinha aqui, nossa, tá uma delícia. Como a nossa conversa hoje vai ser uma delícia, vamos lá. É nóis, hoje é nóis. Eita, a gente só tá no Paulo Russo entrar. Bora, bora, meu querido. E aí, Paulão? Olá, meu amigo Johnny, tudo bom? Tudo ótimo e com você? Já fiz a Rapaz, apresentação. agora eu posso dizer que tá tudo bem. Sério? E aí, você quer contar pra gente como foi, um pouco da sua experiência com Covid? Não sei se todo mundo sabe, mas o Paulo teve Covid, né, Paulo? Ficou internado, né, uns dias. A gente tava aqui É, eu mandando, passei. mandando energias positivas pra você, mas diz aí, como é que foi? Bom, primeiro, Johnny, deixa eu agradecer. Tenho muito a agradecer, na verdade. Agradecer a todas as amigas e amigos que emanaram energias, né, que fizeram orações por mim. Gratidão, né, todos aqueles que tiveram todo um pensamento, né, em prol da minha saúde, tá? Sim, Gratidão também por esse espaço, Johnny. Esse projeto ele é muito importante, né, para fortalecer esse elo entre sim, nós da área ambiental e também com a própria sociedade, né? sim, E acho que é importante até falar dessa experiência que eu tive, né, com o Covid-19, como uma forma até de alertar realmente, né, que nós estamos falando de algo muito sério, de algo que é extremamente agressivo, e eu costumo dizer, né, não devemos entrar numa espécie de roleta russa, sim, né? Por quê? Né? Algumas pessoas realmente podem ter né, apenas uma gripe um pouco mais forte, sim. mas outras pessoas, como foi o meu caso, né, podem parar numa UTI. Sim. Né? Eu fiquei na UTI internado 7 dias, né? E me lembro assim, no meu segundo dia na UTI, um momento em que os meus pulmões pararam, Nossa. né? E são momentos assim, até peço desculpas pela emoção, né? Hoje nós estamos aqui praticamente completando um mês, né, da minha alta, Sim, então ainda tudo muito recente, e eu sou assombrado ainda, principalmente à noite, pelas lembranças desse momento, né? sim, Então, foi aquela correria dentro da UTI, a equipe médica chegando, né, e realizando todos os procedimentos ao longo de 8 horas, né? nossa, 8 horas para, literalmente, os pulmões pegarem no tranco, né? Ventilação nossa, mecânica, tudo que você possa imaginar. Tiveram, sim, inclusive, que fazer uma microcirurgia onde a anestesia não pegou, nossa senhora, né? Então, eu tenho a lembrança, né, do bisturi cortando a carne, depois dos pontos sendo sim, dados. Foi muito, muito, muito intenso tudo, sim, né? Mas, felizmente, né, e eu atribuo isso principalmente a toda essa energia que foi emanada por tantas pessoas, sim, né, que chegou até mim e realmente causou um efeito revigorante, né? nossa, que Então, bom, naquele momento em que meus pulmões foram novamente, né, reanimados e a minha recuperação foi até surpreendente para os médicos, né? nossa, que maravilha, Então, cara, hoje eu estou administrando algumas sequelas, né, do Covid. Peço desculpas se às vezes eu falar um pouquinho pausado, né? Quem me conhece sabe que eu sou um grande contador de causos, né? Então, eu tenho vários causos aí ao longo, principalmente desses 18 anos, né? Somando IBAMA e ICMBio. sim, Mas, às vezes, eu vou ter que dar uma paradinha, uma pausa, né? Para dar sim, uma uma respirada. Mas, meu amigo, nossa, vou te dizer, é maravilhoso respirar. sim, Maravilhoso. sim, nossa, que maravilha, cara. O pessoal do yoga já fala, né, que respirar é uma das coisas mais importantes da vida, né? Porque, tipo, é Nossa, onde, sem dúvida. onde, Sem e dúvida. onde, e onde você manda oxigênio direto na célula, né? É uma coisa, Sim, sim, cara. sim, sim, e- então, sim. Paulo, a gente já deu esse aviso inicial, né, pro pessoal.
E agora a gente vai começar a nossa live mesmo com os assuntos, falando de você, né? Da sua história, o que você vai falar pra gente aqui. Tudo que você passou nesses seus 18 anos, eu acho que da sua vida inteira nessa área ambiental. Eu só tenho que dar Sim, alguns avisos antes. claro. Pessoal, a nossa live é um projeto voluntário. A gente tá muito feliz com o que a gente está conseguindo e tudo mais. Tá muito legal essa troca, assim, eu nunca aprendi tanto, eu acho que vocês também têm muito a aprender, sabe? Com essas conversas com as pessoas e tudo mais. Então, a gente pede que vocês compartilhem, mandem para os amigos. É a única coisa que a gente faz tudo de boa vontade, a gente pede que vocês espalhem a palavra mesmo e tal. E é isso aí, pessoal. Paulo, vamos começar. Tem uma frase em inglês bem assim, first things first, né? Que é as primeiras coisas primeiro, vamos traduzindo, né? Sim. Paulo, vamos começar do início, então. Fala como surgiu essa paixão de você, sua, pelo meio ambiente, pela área ambiental, pelo socioambiental especificamente. Certo. Então, vamos dizer assim, até meu amor pelas pessoas, Sim, né? Assim, eu nunca dissociei as pessoas exatamente de uma luta em prol do meio ambiente. sim, Bom, para ser franco, eu não tenho uma história que começa na minha infância, não, sim. né? A minha infância, na verdade, eu poderia dizer que eu passei até por um certo déficit de natureza, Nossa, né? Por quê? Eu sou carioca, né? Nasci no Rio de Janeiro, sim, mas me considero amapaense de coração, né? sei, Então, inclusive, né, desses 18 anos de serviço público federal, né, 13 anos foi trabalhando e morando no estado do Amapá, né? Mas isso vai ser parte da própria história, sim, né, que eu vou contar aqui. Então, como eu disse, eu nasci no Rio de Janeiro, né, num momento em que o Rio de Janeiro estava começando a ficar violento, né? Meus sim, pais não deixavam, né, que eu brincasse na rua, não tinham essa prática de levar a parques, a espaços públicos. sim, Então, a minha infância foi muito dentro do apartamento, né? Foi sim, muito dentro de, né? Foi muito recluso. sim, Quando chegou a adolescência, né, foi aquele momento de também começar a pensar o vestibular. sim. E aí, nós estamos falando do quê? Do ano de 1992, Nossa, né? ano que eu nasci, viu? A Eco 92, Sim, né? Então, o Rio de Janeiro bombou de eventos e atividades relacionados ao meio ambiente. E sim, eu, né, como digamos, vestibulando, eu comecei a frequentar esses eventos e aí começaram, né, a surgir essas ideias. Lembrando que em 92 nós tínhamos assim um pulsar muito grande sobre entendimentos diferentes sobre o que era gestão ambiental, né? Mas você já tinha, né, de um lado, ONGs se constituindo, você tinha um entendimento do poder público, sim, você tinha populações tradicionais, né? sim, Enfim, você tinha todos os grupos começando a colocar a sua voz sim, dentro desse debate. Então era um momento, né, que você foi colhendo, né, as percepções de cada um desses grupos. E sim, aí chegou o momento de escolher o curso, né, para fazer, né, e aí eu me inscrevi, né, nos vestibulares para fazer geografia, né? sim, O que foi, na verdade, assim, o primeiro grande susto do meu pai, né? sim. Eu digo que ele teve dois grandes sustos comigo. Um foi quando eu defini que faria geografia, então ele esperando ouvir que eu ia fazer direito, Não, administração, né? Eu falei, não, vou fazer geografia. E ele mesmo falou, ah, tá, não, como segunda opção tá legal, né? Então, mas qual é a primeira opção? Eu falei, cara, não, pai, essa é a primeira opção, né? cara, E assim, na minha visão, primeira e única, né? cara. E aí foi um processo de convencimento da família, inclusive, mas teve um ponto que foi favorável, né? Sim, Porque, enfim, eu ia fazer o bacharelado e a licenciatura depois. sim. O bacharel em geografia tinha seu registro no CREA. Não. Então, pronto. Meu pai ficou satisfeito. Ah, então você Uhum, vai ter CREA. uhum, Então, para ele, isso já o acalentava, sim, né? E aí comecei a fazer o curso de geografia, né? Terminei minha graduação em 97. E é sim. interessante, Dani, mostrar o seguinte, porque quando eu entro na geografia, né, como eu disse, eu entro em 93. A Uhum, Eco 92, né,
e essa discussão sobre meio ambiente, gestão ambiental, planejamento ambiental, ainda era muito recente. Sim. Então, eu entro num curso de geografia que ele é principalmente marcado por uma polarização. E é Uhum. interessante que ao longo da minha trajetória, né, profissional, sempre fui enfrentando essas polarizações. Então, era Sim. geografia física versus geografia humana. Ou Uhum. você trabalhava com solos, relevo, clima, ou você trabalhava com demografia, cultura, economia, né? Sim. E eu não conseguia ver isso dissociado. E Uhum. aí, trabalhar com o meio ambiente era algo que, para mim, respondia, né? Sim. Juntava a geografia física com a geografia humana. Só Uhum. que isso ainda tinha muita resistência dentro do quadro docente, não só da geografia, né, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde me graduei, né, Uhum. mas em todas as outras universidades. Então, falar que você ia trabalhar com o meio ambiente, você já tinha logo de cara uma reação, né, do Uhum. tipo, isso é modismo, Uhum. né? Isso não vai durar muito tempo. Isso é por causa da Eco 92, Sei. né? E não foi modismo, né? Sim. Então foi exatamente uma nova forma de pensar, inclusive a gestão dos territórios, Sim. né? Aí eu termino a minha graduação e vou para o meu mestrado, né? Faço um mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em geografia, né? Especificamente em climatologia, Uhum. né? Então, eu sou, assim, na minha formação acadêmica, um geógrafo climatologista. Sei. E aí eu tinha minha vida, Johnny, muito traçada, muito orientada para a vida acadêmica, né? Então, assim, trabalhar como pesquisador e professor dentro de uma universidade, Uhum. né? Nesse meio do caminho, atuei como professor de geografia, de escola fundamental, de escola média, né, Uhum. de ensino médio, perdão, ensino fundamental, ensino médio. Eu também atuei no Acnur, né, Sei. que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Então, trabalhei num evento que discutiu, né, o acolhimento do Brasil, né, de refugiados, principalmente de cenários de guerra, Angola, Nossa, Moçambique. muito conflito, hein? Não, a minha vida foi lidar com conflitos, Não, né? Paulo, Desde interpessoais, até. né, a, a essas outras escalas, né? Paulo, só um minutinho. Pode continuar falando, só que eu vi que meu celular tá descarregando agora. Eu só vou ficar andando procurando um carregador, mas pode continuar a sua história, tá? Qualquer coisa eu interrompo no meio pra Ok, gente tecer um comentário tá bom. qualquer. Ok, perfeito. Então, e nesse sentido, né, fui, né, seguindo esse caminho acadêmico, e é interessante que a minha primeira experiência, inclusive, como professor universitário, Sim. se dá na própria UERJ como professor, né, substituto, em 1999. Então, veja bem, Johnny, com Ah, 24 anos, eu assumo a minha primeira turma de universidade. nossa, você deu aula em universidade? Eu dei aula em universidade, minha Nossa! primeira, né, e a primeira vez que eu entrei como docente numa universidade, eu tinha 24 anos. Nossa, meu sonho, viu? Desculpa interromper, mas meu sonho é fazer isso, mas ainda Não, e assim, é uma experiência fantástica lidar com o ensino superior, né? Não, Eu, é pelo outro menos, público, né? Era uma não, universidade eu mesmo, federal, assim, Paulo? Era não, aí foi, federal. no caso, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A Sei. universidade, inclusive, onde eu me graduei, Mas é né? Como eu pública, né? disse. Pública, Sim. pública. Né? Diga-se passagem, Johnny, eu sou filho do sistema educacional público. Sim. Né? O Jardim da Infância, nesses primeiros ciclos, eu fui de escola municipal, depois eu estudei no Colégio Pedro II, fiz o ensino fundamental e médio lá, né, o antigo primeiro e segundo graus, depois a Universidade do Estado do Rio de Janeiro e depois o mestrado na Federal. Todas instituições de ensino públicas, né, de ensino Públicas, público. que inclusive o Pedro II tem uma curiosidade sobre ele, né? Você quer falar ou eu falo? O da Constituição? É, Que ele está abrigado, acolhido na Constituição Federal, né, assim, assegurando o seu status de uma instituição de ensino federal. sim. Né? É a única instituição de ensino que tem a menção nominal na Constituição Federal. Nossa. Especial, né? Não é qualquer coisa. Especial.
pro colégio onde o meu pai também estudou, né? Então, enfim, também tem um certo elo, né? Afetivo, familiar, né? Nossa, que E maravilha. agora, Johnny, é aquela história. Como uma reflexão minha, né? Eu comecei muito cedo, né, a lecionar nas universidades e depois, né, da UERJ, eu fui atuar em outras universidades, faculdades particulares, Sim, mas eu senti a necessidade de trabalhar com a gestão, sim, né, trabalhar diretamente com a gestão. E foi aí que surgiu uma oportunidade, né, em 2002, o concurso para o IBAMA, sim. né? Aí eu fui fazer o concurso para o IBAMA, né? Fiz assim, bem confiante, na verdade. Né? O único detalhe é o seguinte, né? Eu não posso dizer que eu peguei as apostilas e li as apostilas, mas eu tinha uma vantagem. Na época, eu estava lecionando para, né, faculdades, no Uhum, caso, faculdades particulares na ocasião, lecionando disciplinas como biogeografia, né, uhum, e planejamento ambiental. Então, a própria preparação das minhas aulas era o conteúdo, né, uhum. do concurso. Nossa, você Então, deu quer uma dizer, eu me roubadinha, preparava né? para o meu dia a dia e aí eu já, digamos, me considerava, né, um pouquinho mais preparado. Né? Foi o que aconteceu. Passei no concurso. Nossa, que Né? maravilha. Maravilha. E aí, né, Johnny, se me permite, vem o segundo susto do meu pai. Vixe. Né? Então, como eu disse, o primeiro susto foi ter, né, definido assim, geografia como minha profissão, né, minha carreira. Sim, E aí saiu a lista, né, de designações, né, para onde você seria alotado. sei. Porque o concurso de 2002, você podia parar em qualquer ponto do território nacional. Sim, Né? Você não definia nem área específica de atuação, nem espaço geográfico. sim, Né? Então você poderia ir para qualquer parte do território nacional. E aí sim. eu fui designado para o escritório regional de Tartarugalzinho, No, interior do estado do Amapá. no. Né? Nunca tinha estado na Amazônia, né? Nunca tinha estado na Amazônia. E do tipo topei, né? Aí liguei para o meu pai, né? Acho que é um caos, né? Ligo para o meu pai. E nisso que eu falo com ele, ele acorda, né? Porque eu liguei à noite, quando saiu já, né, as designações. E aí No. falei, pai, olha, eu passei no concurso para o IBAMA. Ele, que bom, filho, parabéns, tal. Sim, eu estou seguindo para Tartarugalzinho, Amapá. Nossa. Pausa dramática do outro lado do telefone. Aquela pausa dramática. Caramba. Pai, você tá aí, filho? Pai, pausa dramática, né? Aí Coração, pai, então, coração. meu pai vai e fala. E aí ele já começa aquele discurso, Johnny, assim, do tipo: Paulo, não, né, vão ter outros concursos, né, vão ter Sim, outras oportunidades, já achando que eu estava dispensando isso, né? sim. Eu falo: não, pai, você não está entendendo. Eu vou. Nova pausa dramática, né? Nova pausa dramática do outro lado do telefone. Ah, Né? E nisso dessa pausa dramática, depois ele fala, mas e as faculdades que você está dando aula? Eu falei, hum. amanhã estou passando no RH e estou pedindo demissão em todas. Né? Dito e feito, Johnny, fiz isso e fiz como muitos colegas analistas ambientais desse concurso. Né? Ou seja, passei numa loja de camping, Sim. comprei tudo que era roupa de, 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 Ah, de pescador, de Indiana Jones, né? Me pensando vesti que já de. tava. Não, me vesti de Indiana Jones, né? Ah, De caque de cabo a rabo, né? Bota daquelas, né? De marca, ah, enfim, e fui, né? Pro Amapá, né? sim, Peguei o avião e segui pro Amapá. Lembro que, assim, nunca eu tinha pisado na Amazônia, né? sei. Eu cheguei lá, assim, de primeira. Johnny, como é que tá a minha transmissão? Ela ficou meio devagar? Ela deu uma travada, mas o áudio tá bom. Porque eu senti a travada aqui, não sei o que houve.
Enquanto o seu áudio estiver bom, eu acho que a gente vai seguindo. Tá bom. Então, vamos ver se dá uma melhorada. Então, o que que aconteceu? Eu segui para Amapá e fui me apresentar, no RH, da Superintendência Sim. Executiva do Amapá, né? Então, cheguei lá e aí foi exatamente aquela história, né? Você chega imaginando uma recepção, né, de fogos de artifício, Sim. né, banda, esse tipo de coisa. E quando eu chego lá no RH, eu vou e me apresento, né? Ó, eu sou o Paulo Roberto Russo, né? Passei no concurso, estão aqui os documentos, né? Estou sendo designado para o Amapá. Sim. Aí ela me olha, né? De cima a baixo, né? A colega, e fala, tá, então você veio tomar posse. Eu falei, isso, vim tomar posse. Então, tá, já tomou posse, né? Eu falei, Acabou, então, né? e aí? E aí, o que que eu faço, né? Não, toma aqui a chave. Aqui é a chave do escritório, você vai lá para Tartarugalzinho, está fechado há alguns anos, espera outros dois colegas que também estão chegando do concurso e vocês vão começar a trabalhar Meu lá no Deus. escritório. E Johnny, a situação que eu vou tratar agora, ela mostra o quanto é importante para nós, né, Sim. sem dúvida alguma, ter uma capacitação, né, um processo de formação logo em Sim. seguida, né, logo quando você Sim. né, toma posse e é acolhido dentro da instituição, Sim. né? Por quê? Ah, para evitar situações em que você é colocado até de uma forma a dar uma resposta à sociedade Sim. e você ainda não tem, né, não está devidamente preparado ou instrumentalizado para isso, Sim. né? Então, então, o que que aconteceu? Quando chegaram os outros dois colegas, os três, né, eu e esses outros dois colegas do concurso, fomos para o interior do estado de Uhum. Tartarugalzinho. Oh, perdão, Sim. interior do estado do Amapá, no município de Tartarugalzinho. Era um Sim. município que, assim, ainda faltava 20 quilômetros para o asfalto da BR chegar até o município, né? Nossa. Não tinha internet o escritório, né? Nós não tínhamos nem telefone no escritório, na verdade, né? Então, tínhamos ali um único computador, um 386, uma série Ah, de armários, enfim, né? Enferrujados, sim. né? E a viatura, né? Uma Hilux que chegou junto conosco, né? Nossa. Pelo menos a Hilux era nova. A Hilux era nova, Ah, né? E aí nós pensamos, né? O que que nós vamos fazer, né? Chegamos agora, né? Todo mundo chegou do mesmo concurso, não havia ninguém com experiência, então o que que se faz? Aí, né, um ficou olhando para a cara do outro, né, Johnny, assim, o que que eu faço? O que que a gente faz? sim. Aí então se pensou o seguinte, então vamos fechar um garimpo? Ah, vamos fechar o garimpo, boa ideia, né? Então Meu olha para Deus. boa ideia, vamos fechar o garimpo, né? Caramba. Então, sobe todo mundo na picape e aí segue em direção ao garimpo, Não, mas né, isso foi para logo em fechar o seguida? garimpo. Logo em seguida, Meu né? Deus, vocês são Logo em doidos. seguida, logo em seguida. Logo em seguida. Logo em seguida. Para que perder tempo? Para Aqui, que perder tempo? Mas, já sei onde é que é o garimpo, vamos lá, né? não, é aquele garimpo que todo mundo sabia, né? Sim, Aí, beleza. então, a gente segue lá pro garimpo. Chegamos no garimpo, né? Quando a gente chegou, todo aquele barulho de motobomba, né? Gente espalhada para tudo que é lado, Uhum. né? E aí então nisso, né? Um dos colegas vira para mim e fala: Paulo, você que é comunicativo, avisa para o pessoal que está tudo embargado, né? Meu Deus, vocês são Então, doidos. na época, né, o nosso padrão, né, nosso padrão de uniforme era usar um colete, né, um colete Ah, verde, né? A gente até apelidava esse colete de alvo móvel, né? Porque ele era um colete verde com uma insígnia do Brasão da República ah, enorme no lado do coração, né? sei. Então, quer dizer, se você quisesse acertar, era só mirar no símbolo da República, né? É, você Aí tá. carregava. Aí desci, né? Desci até né, o fundo lá da cratera que estava sendo aberta, né?
Uhum. e comecei a gritar para todo mundo: aí pessoal, aí galera, vamos parar, parou, parou, parou. Meu Eu Deus. acho que os garimpeiros eles ficaram curiosos para saber o que estava acontecendo, né? Aham. E aí foram desligando as bombas para me ouvir melhor, né? Sei. Aí eu falei: aí pessoal, tá embargado esse garimpo, tá embargado. Vamos agora formar uma fila, Ah. certo? Que todo mundo vai ser notificado, né? Caramba. Então, o que que aconteceu? Todo mundo formou a fila, né? Ah. Aí o colega que estava perto de mim falou: não, aproveita que está dando certo e vai passando, vai falando, né? E aí notificamos, explicamos para cada garimpeiro como é que lacrava a bomba. Então, cada garimpeiro lacrou a sua bomba, Ah. né? Depois eles ficaram lá tomando café e tal. Nisso Aham. chegou o dono do garimpo, né? Um dos Nossa. donos do garimpo, né? Então, o cara Ah. cheio de correntes de ouro e tal, né? Sei. E aí ele chegou e falou: mas o que está acontecendo aqui? Estamos embargando esse garimpo totalmente irregular, totalmente ilegal, Aham. né? Impacto ambiental intenso. Sim. Aí ele assim, Johnny, assim, era Ah. uma cratera, Ah. né? Assim, as árvores mais próximas já estavam todas mortas, era um Meu paliteiro, Deus. né? Era quase Aí o uma cara serra, vira para serra. mim e fala: onde é que você está vendo impacto ambiental? Né? E, bom, isso foi só um caos, né? Aham. Hoje nós não fazemos mais isso, né? Mas Nós. fechou? A resolução lá foi. A resolução foi que Não, fechou? o garimpo ficou fechado por um tempo, né? Aí Ah. depois veio toda uma tentativa de, né, regularizar esse garimpo, mas enfim, conseguimos mantê-lo fechado por um tempo, né? É. Mas depois outras pressões externas, Sim. inclusive pediram a mudança da lotação nossa lá do escritório do Tartarugalzinho, né, Ah. para a sede lá em Macapá. Né? Então era Nossa. melhor ficar esse pessoal ali na cidade do que deixar eles, né, Sim. fechando o garimpo no interior. É. Mais dica, viu, pessoal? Quem quiser ser removido aí, fecha em garimpos, viu? Não, dica não tô falando nada, não sei de nada, mas às vezes, Como eu disse, não fazemos mais isso. mas como eu disse, às vezes você seguir a lei não agrada muito. Mas enfim, Paulo, e aí como você veio parar em Brasília? Como foi que você virou esse Paulo Russo, resolvedor de conflitos, desbravador dos Sete Reinos, que assiste Game of Thrones? Não sei se assiste, mas essa pessoa Assistam, sim. que resolve conflitos é a pessoa do. Cara, eu fico impressionado com você, sabia? Porque você é uma pessoa alegre e Hum, tudo mais, mas mesmo assim, tipo, você só lida com as paradas pesadas, que essas. Ah, indígena quer matar não sei quem, ou a população tradicional tá infeliz. E na pergunta do bicho hoje tá especial, viu? Mas como você tá. consegue? Como você consegue lidar assim, com essas questões pesadas e ao mesmo tempo ser feliz, que nem você é? Bom, primeiro, Johnny, me diga uma coisa. A gente tem condições, porque eu estou reparando que a minha imagem tá meio que lenta, né? A imagem está lenta, mas, pessoal, tudo bem ouvir só o áudio? É porque eu estou acostumado com podcast também, Paulo. Então, podcast, se o áudio tá bom, tá tudo ok. Entendeu? Porque eu não sei se eu posso fazer alguma coisa para melhorar a conexão. E eu fico É, com medo de cair então, a transmissão. então, o que o Instagram faz é, como a imagem é o que gasta mais do seu Wi-Fi ou do que você está usando, aí se tiver muito Uhum, ruim, para ele não cair, ele diminui a qualidade da imagem, mas o áudio fica ok. Então, pessoal, tá, se o áudio tiver ótimo, vocês fiquem mandando aí que o Paulo pode continuar falando, tá? tá bom. Ok. Então, mas, Johnny, eu acho que antes até de chegar, né, nesse entendimento, né, da minha chegada em Brasília e dessas agendas, né, que eu corriqueiramente passei a assumir, primeiro a gente precisa entender algumas questões que são, vamos dizer, premissas nessa conversa, Sim, né? Primeiro, a importância da participação social na gestão da biodiversidade, sim. né? Então, isso vai ser uma premissa para a gente aqui,
porque é a razão pela qual nós temos nos esforçado em dialogar e precisamos dialogar cada vez mais com determinados grupos sociais que estão nos territórios, que têm a sua vida nos territórios. Sim. Né? Então, quando nós falamos, né, na questão da importância da participação social, na gestão da biodiversidade, nós não estamos falando de favor. Sim. Né? Não é um favor que nós estamos prestando a determinados grupos sociais, né, permitindo que eles participem, né, dessas agendas. Não é isso. Primeiro, nós temos que entender que o que nós chamamos, inclusive, de gestão ambiental pública tem as suas raízes na Constituição Federal. Sim. Especificamente no capítulo 6, que trata do meio ambiente, no artigo 225, Sim. né, ali impute, né, ao poder público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente. Sim. Então, observa que isso é importante, né, para nosso entendimento de agora em diante. Sim. Né, porque impõe ao poder público e à coletividade. Sim. Então, a sociedade, ela tem que participar da gestão. Sim. Né? Só que para participar, não é só você chegar, não é você só chamar. Ei, vem aqui participar. Sim. Não é isso. Aí cabe ao poder público, né, dentro, né, das suas competências, também instrumentalizar essa coletividade. Sim. Preparar esta sociedade, esses grupos sociais, né, para que elas utilizem os instrumentos de gestão previstos pelas leis, para aí sim, né, trabalhar na gestão dos territórios. Sim. Né? E isso foi algo que foi se tornando, enfim, cada vez mais forte, né, esse entendimento meu ao longo desses 18 anos. Porque quando você entra da forma como eu entrei, né, você entra num momento de terror, né, choque e espanto. Sim. Né? Então você vai falar, vou fechar um garimpo. Né? Sai isso da cabeça. Sim. Né? Mas não é essa a forma de trabalhar com a gestão. Né? Não pode ser no improviso. Não pode ser. Por mais que você tenha mais boa vontade, Johnny, deu tudo certo, mas poderia ter dado tudo errado. Sim. Né? Então, existe uma necessidade de você entender os arranjos desse território, e a partir daí eu comecei a caminhar por esse entendimento de uma gestão socioambiental. Sim. Né? E nisso eu fui, né, dentro do próprio estado do Amapá, né, tomando consciência desses conflitos que estavam acontecendo ali. Sim. Que eram conflitos, muitas vezes, conflitos fundiários, né? Conflitos com relação ao acesso e uso dos recursos naturais. Sim. Veja bem o caso do próprio estado onde eu estava, e morei e trabalhei, né, 13 anos. Praticamente 70% do estado estava inserido em áreas protegidas. Sejam unidades de conservação, federais, estaduais ou municipais, ou seja, terras indígenas. Né? E também territórios quilombolas. Qual era o grande desafio que nós tínhamos? Né? Mostrar para a sociedade que essas áreas protegidas poderiam também ser indutoras de desenvolvimento. Sim. Né? Porque o grande adversário que nós tínhamos lá, e que agora eu coloco isso para o Brasil como um todo, né? Porque não é só no Amapá, mas é no Brasil como um todo, essa questão de que as áreas protegidas, elas são empecilhos para o desenvolvimento econômico. Nossa, isso é muito batido, né, Paulo? Essa questão Muito de batido. que o pessoal sempre coloca isso, sempre que quer argumentar alguma coisa, fala, não, mas isso aqui vai atrapalhar, vai impedir o desenvolvimento. Eles não veem a questão ambiental como uma questão que pode gerar o desenvolvimento, ela é o desenvolvimento, né? É porque, na verdade, o choque aí são os modelos de desenvolvimento. Né?
Porque aqueles que não conseguem perceber isso, defendem também um modelo de desenvolvimento que é um modelo de desenvolvimento excludente, né? Sim, Concentrador de renda, de riquezas, sim, né? Em que você só, digamos, compartilha com a sociedade depois os sim, passivos ambientais, sim, né? Seja a poluição, a degradação da floresta, a destruição, enfim, é sim, isso que é dividido com a sociedade, e não as riquezas, sim, né? Agora, um aprendizado, né, também nessa caminhada, principalmente na Amazônia, é que nós temos que também chegar trazendo alternativas para a sociedade, sim, né? Para determinados grupos, nós temos que também trazer outras possibilidades dentro desses modelos que a gente está querendo construir. sim, Aí, Johnny, eu coloco para você o seguinte: nós somos muito frágeis no entendimento de chegar no território enquanto Estado, sim, né? Ou seja, isso não tem que ser uma responsabilidade única e exclusiva no âmbito federal do ICMBio, sim, né? Ou do Ministério do Meio Ambiente. Ou seja, para nós pensarmos a construção desse modelo de desenvolvimento que tenha, né, bases conservacionistas, nós temos uhum, que pensar aí um todo orgânico, sim, articulado, ou seja, um conjunto de políticas públicas. Não somente aquelas políticas públicas que nos cabem, mas fazer uma sim, sinergia nesses territórios com outras políticas públicas de outras pastas. E sim. isso ainda não acontece. Ainda é muito Paulo, frágil. eu vou te interromper só para fazer uma pergunta nesse tema, porque eu converso com vários colegas Certo? e o que eles falam são o seguinte: às vezes você fala dessa política pública integrada e tudo mais com vários outros atores, mas o que acontece muito, você foi para essa localidade lá e em muitas localidades só tem a base do ICMBio lá. Ou seja, o ICMBio é estado lá. Às vezes a pessoa precisa de alguma coisa para fazer na cidade. Tipo, eles vão no ICMBio porque lá são as pessoas que têm, vamos dizer, têm um conhecimento, às vezes nem é maior, mas o conhecimento básico que eles conseguem resolver, entendeu? Então, como fazer nesse Sim. contexto? Então, aí foi digamos, a grande habilidade que o gestor do ICMBio, se você me perguntar, né, qual é o perfil que um chefe de uma unidade de conservação ou que uma equipe gestora precisa ter, né, Sim, não só na Amazônia, mas ao longo de todo o território nacional, é exatamente a capacidade de ser um bom articulador, sim. né? E isso Por quê? faculdade. Porque exato, isso que você falou. Isso a faculdade não nos traz, Não, né? Mas onde é que a gente consegue isso? Nos processos formativos da casa, sim, né? Então, por que que nós temos, por exemplo, um ciclo de gestão, né? Um ciclo de formação e gestão socioambiental, né? sim, Ele é, digamos, um grande espaço de qualificação, de preparação, de formação de pessoal na capacidade de serem articuladores nos territórios. sim, Entende? Articuladores nos territórios, para exatamente fazer essa convergência, para que essas áreas protegidas, essas unidades de conservação, sejam pontos de convergência de políticas públicas. sim, É por isso que uma política pública que nos ajuda nisso, e eu sempre gosto de reforçar que ela é uma política pública, é a questão, por exemplo, dos conselhos gestores, sim, que compõem, né, são compostos por entidades do poder público e da sociedade civil. sim. Então, observa o potencial de articulação que existe nesse espaço. Eu tava só reforçando assim, a gente conversou com o Vilgold da Apremave, não sei se você conhece ele. Eles têm um assento lá no Parna das Araucárias, né? Então, cara, é Sim, uma ONG com uma puta competência trabalhando prestando consultoria dentro do poder público, né? Com um assento no conselho. Então, você pode falar mais sobre a força que esse conselho consultivo tem, né? Localmente sim, e sim. para E colocar veja mais. bem, você tem associações, você tem cooperativas, você tem o poder público de outras escalas, de outras esferas.
E você sim, tem também, né, o capital também ali representado. Né? Nós sim. temos arranjos diversos. E, inclusive, é interessante mostrar o seguinte: quando nós olhamos, né, para Johnny, tá aí você? Tô ouvindo. Deu Minha uma, imagem deu uma caiu? travada. Deu uma Ah, travadinha. tô aqui. Isso. Então, não é o espaço, né? Onde todas as pessoas estão ali reunidas porque pensam da mesma forma. Sim, É até saudável pensar e trazer os atores que pensam de formas diferentes, para sim, você construir um diálogo, né, e obter ali consensos ou convergências. sim, E aí pensar a gestão do território de forma integrada. Essa é a importância de um conselho gestor. sim. Né? E, enfim, né? Então tudo isso, né, toda essa preocupação com essa gestão socioambiental me leva, em 2015, a chegar em Brasília. Sim. Né? Então passo a ter toda essa experiência e aí assumo, né, a coordenação geral de gestão socioambiental, onde Uhum. tem, né, como distribuída nas suas áreas técnicas a preocupação de discutir estratégias sobre a participação social na gestão da biodiversidade, a educação ambiental, Sim. né, a gestão de conflitos em interfaces territoriais e, posteriormente, né, agregando o próprio programa de voluntariado. Né? Uhum. Agora, pegando um desses elementos como uma base, né, para tudo isso que nós Uhum. chamamos de gestão socioambiental, está a educação ambiental, como eu disse. Né? Sim. Uma educação ambiental que, enfim, existem diversas abordagens de educação ambiental. Né? Diversos, né? Mas uma, ela vai dar resposta para nossa missão institucional, né? Porque o nosso foco, Johnny, é o Uhum. artigo 225 da Constituição, Sim. né? Então nós temos que pensar uma educação ambiental que ela em si é uma educação política, Uhum. né? Então ela é uma educação para a gestão dos territórios, Sim. para preparar as pessoas justamente, né, no manuseio, né, dos instrumentos de gestão que estão postos pela legislação. Sim. Né? Então, a partir daí, a gente começa a trabalhar a participação social e as suas estratégias de fortalecimento, que não são só os conselhos. Quando Uhum. nós falamos, por exemplo, em monitoramento participativo da biodiversidade, a participação social está ali. Sim. Quando nós falamos em manejo integrado do fogo, Sim. a participação social também se encontra ali. Sim. Né? Então, nós temos que, inclusive, pensar essa gestão socioambiental permeando, né, a estrutura do ICMBio. Sim. E assim, durante muito tempo, né, e ainda existem alguns, digamos, focos de resistência, né, Uhum. era um pouco aquela outra dicotomia, né? Lembra que eu falei que quando eu entrei na graduação, eu enfrentei uma situação polarizada, né? Sim. Geografia física, geografia humana. Sim. Dentro né, digamos, do, desse trabalho junto ao IBAMA, junto ao ICMBio, o desafio foi exatamente o que? Essa dicotomia, esses polos, preservacionismo versus conservacionismo. Paulo, já que você entrou nesse tema, eu vou adiantar a pergunta do bicho aqui e vou fazer ela agora, pode ser? Pode? Você tá me ouvindo bem? Está me enxergando bem? Eu estou te ouvindo alto e claro e estou te vendo bem, às vezes com algumas travadinhas na imagem. Ah, tá. Paulo, a pergunta do bicho, eu não sei se você já sabe, não sei se você já viu, mas é o nosso momento especial que a gente dá uma alfinetada no nosso convidado. Tá? Então, Certo. sinta-se alfinetado. Se você não se sentir alfinetado, não vai funcionar a minha pergunta do bicho. Mas, então, porque a gente é assim, a gente quer ser leve, mas quer provocar também. Porque aqui Claro. a gente gosta a treta também gera um pouco de engajamento. Paulo, é, eu já ouvi muito, desde que eu entrei no ICMBio,
para que serve a DSAT? Eu já ouvi essa frase assim, para que serve, para quem trabalha, e mais ainda, para quem trabalha a DSAT, entendeu? Uhum. Porque a DSAT, o pessoal não entende a natureza, a essência dela. Porque tem muita gente que fala assim, eles estão trabalhando para os povos indígenas ou estão trabalhando para as populações tradicionais, os ribeirinhos e tudo mais, ou eles estão defendendo o ICMBio? Para quem eles estão para quem eles estão defendendo, entende? E minha pergunta é essa, Paulo, quem a DSAT defende, quem é a DSAT, qual é a bandeira que a DSAT carrega? A DSAT, para quem não entende, você pode falar melhor, Paulo, mas a diretoria socioambiental do ICMBio, que lida mais com essas populações tradicionais, indígenas e etc. Na verdade, trabalhamos com esse público, né? Sim, Mas assim, com todos os grupos sociais, né, sim, que fazem parte da sociedade. sim, Aí, dependendo, né, da coordenação geral, há um foco mais específico entre um grupo e outro. sim, Johnny, sim. essa alfinetada, eu vou dizer o seguinte, é uma alfinetada Uh, que eu acho que eu recebi assim, a minha vida profissional inteira, sério? né? Mas não assim, né? Não que a DSAT existisse todo esse tempo, né? Sei, sei. Mas essa discussão exatamente sobre a dimensão, né, que é Sim, dada dentro da gestão da biodiversidade sei, para esses canais de diálogo com a sociedade, né? sim, Não há como não ter, não pensar em gestão da biodiversidade sem considerar as interações com a sociedade. sim. Não há como fazer isso. Inclusive, né, eu acho que até economizei um pouco dessa discussão quando falei do artigo 225, Sim, né? Então, aquela questão, nós, enquanto poder público, temos que estar trabalhando com essas coletividades, com sim, esses grupos sociais, né? Porque são eles que agem diretamente nos territórios. sim, Eles estão ou residindo nos territórios, né, tendo ali o seu sustento, porque é aquela história, muitas vezes nós chamamos de unidade de conservação, área protegida, sim, território A, B, C, mas, Johnny, para muitos, né, falando de populações tradicionais, nós estamos falando da casa deles. sim. E a Nós estamos noção de falando da casa deles. e até a noção de casa é diferente, né? Porque às vezes a noção de casa pra gente é o nosso quadradinho. Quem viveu a vida inteira na roça ou em um lugar mais afastado, assim, a casa deles é realmente aquele território, né? Não é? E, inclusive, né, já temos assim, a própria academia nos alimenta do Sim, papel que muitos desses grupos sociais tiveram nos biomas para manter a diversidade, né, biológica dessas paisagens. Né? sim, Então, são grupos estratégicos que a gente tem que aprender com eles, que a gente tem que dialogar e que também a gente tem que fazer uma sinergia, também levar conhecimento científico para agregar com esses conhecimentos tradicionais. Né? E sim, também lidar com os grupos de pressão, sim, né? Porque também tem grupos de pressão que, se a gente não regrar de sim, alguma forma, e a gente só regra como? Chegando para dialogar. sim, Né? Então, a DSAT, né, agora focando a DSAT como um todo, qual seria a bandeira da DSAT? É exatamente dentro dessa gestão pública da biodiversidade, definir papéis, definir sim, papéis nos territórios, sim, né? Visando a conservação da biodiversidade, mas que isso não se traduza num processo excludente, num processo que gere injustiças e um processo violento, sim, né? Porque hoje muitos dos conflitos que nós estamos tratando são sim, exatamente decorrentes de uma forma agressiva com a qual o Estado brasileiro lidou com determinados grupos sociais. sim. Paulo? Tá? Ok. Não sei se deu para dar uma clareada no alfinete. Tá, deu sim.
Paulo, agora normalmente eu iria para as perguntas dos inscritos, mas aqui você só tem elogio, cara, então eu gostaria de ler alguns elogios aqui das- Obrigado. que as pessoas fizeram para você, até para te motivar mais a ser essa pessoa maravilhosa que você é. Pô, Calixto gratidão. falou bem assim, a pessoa mais inspiradora é esse russo. Deixa eu ver outros aqui. Daisy falou isso aí, vida longa de Zat, impossível proteger se não houver alinhamento com o povo, ainda mais na OC, onde eles estão. Sob conflito, é quase Isso. impossível proteger algo. Eita, porque tá saindo aqui. Mas, Paulo, você Tá. tem muito elogio aqui, cara. As pessoas. O pessoal no início estava falando que você tem um fã-clube e tudo mais. Que você. Cristiane falou aqui que Gratidão, gratidão. te amamos. Pessoal, pode mandar mais elogios que a gente vai lendo aqui. Hoje é dia de homenagear essa pessoa maravilhosa. Paulo, agora a gente vai para outro momento assim, mas é mais tranquilo. Quem você elogiaria na área ambiental? Assim, uma pessoa que você olha assim, cara, essa pessoa é digna de elogio, assim, sabe, pelo trabalho, até para dar uma reforçada, né, dar um ânimo para as pessoas em geral. Eu sei que vai ser difícil para você porque você tem um fã-clube grande, viu? Mas Olha, eu acho que eu não poderia fugir, como eu disse, eu dediquei minha vida toda ao serviço público, né, no fortalecimento do entendimento da importância do coletivo, né? Então, eu queria, né, fazer colocar esse elogio ah, para a equipe da Coordenação Geral de Gestão Socioambiental, a seja equipe como Zana. um todo. A Hum, CGESão é uma equipe maravilhosa, sim, composta por pessoas de grande integridade profissional, pessoas sim, que são um exemplo, né, de confiança, de lealdade. Em nenhum momento, frente a todos os momentos, nenhum momento em que eu fui testado, né, pelas pressões do cargo, eu me sim. senti sem o amparo de uma equipe que, sem dúvida alguma, marca não só a minha história de vida, mas a história do Instituto. Perfeito. Perfeito esse elogio, hein? Gostei. Foi bem. Não falou especificamente, mas conseguiu se sair bem. Vamos lá ler mais uns elogios aqui. A Fernanda Boaventura falou muito orgulho de ter. Nossa, muito orgulho de ter tido a oportunidade de trabalhar com esse ser iluminado. A, a Fábio Fabulosa falou. Só um minuto. Liderança empática, amorosa, e motivadora. Paulo Russo sempre no coração. Eita, Paulo. Vamos, Paulo. Agora uma perguntinha rápida. Quem você. A gente está fazendo essa pergunta aqui, mas é uma questão mais de um sonho, sabe? Quem você sonharia em ver no Ministério do Meio Ambiente como ministro e quem você sonharia em ver no ICMBio e no IBAMA? É pesada, mas eu sei que você é político, mas pode indicar mais de um nome Olha, aí. eu vou dizer os nomes de pessoas que eu vejo exatamente como grandes articuladores, Sim, né? Que, como eu disse, nós não podemos ser um Estado fragmentado. sim, Nós temos que ser um estado que chegue nos territórios, né, de forma integral, né, porque as paisagens não são compartimentadas, sim, né? Então, nós temos que chegar ali com políticas públicas articuladas e sim, esses articuladores, começando pelo Ministério do Meio Ambiente. Eu gostaria, nesse meu sonho, né, de sim. pensar, por exemplo, Mauro Pires como ministro do Meio Ambiente. Né? Eu Mauro acho que ele é Pires? uma pessoa que tem todo. Mauro Pires. Mauro Pires. Uhum. Né? No ICMBio, um colega que eu vejo que tem esse perfil também de articulador, né, seria o Ricardo Brochado. Sério? Né? Ah, Ricardo Ricardo é Brochado. Ricardo, né? Isso, Ricardo Brochado. E no IBAMA, o Jair Schmidt. Raiz Schmidt? Jair Schmidt. Né? Ele Belas já indi... atuou como secretário dentro do ministério e tal.
Mas dentro do meu sonho seriam esses nomes. Tá, o pessoal tá falando aqui, ó, Carla Guaitanelli, Paulo Russo para presidente, a Lê tá falando, meu sonho é o Paulo Russo comandando no ICMBio, dali, pois Paulo, agora esse é um momento que a gente, você dá uma mensagem positiva pro pessoal, fala, sabe assim, abre o coração, fala uma perspectiva futura boa, em que a gente sonhe em trilhar, entendeu? Mande sua mensagem. Olha, apesar das adversidades, né, que temos enfrentado, nós temos que pensar que aquilo que nos diferencia, nos fortalece, pensando em ICMBio, pensando na área ambiental, mas principalmente esse nosso locus, né, em ICMBio, é a união que existe entre os servidores. Sim, Né? É essa união e pensar que isso faz parte da nossa identidade. sim, Né? Os nossos processos formativos, né, como você até brincou, né, muitos dos nossos desafios, eles não são ensinados em faculdades. sim, Né? Então, nós temos que aprender fazendo. sim. Né? E nós temos feito esse aprender fazendo, né, compor trilhas de aprendizagem que estão, né, fortalecendo o nosso time cada vez mais. E são através desses elos, né, que nós temos que pensar exatamente o nosso amanhã. Nós só teremos esse amanhã se nós, nesse presente, estivermos exatamente assim, né, Sim, unidos, né, dentro dessa identidade, dentro desse jeito de ser e fazer que ninguém vai mudar se nós sim, não, se nós, né, lutarmos para mantê-los, sim. nossos valores. Nossa, muito bacana, Paulo. Pois é, cara. O que eu. O, eu tenho alguns anúncios para fazer. A conversa de hoje foi maravilhosa. Paulo, é sempre uma gratidão. A gente já se conhecia, né, Paulo? A gente já trocou Sim. várias ideias aí. Hoje eu vou daqui a pouco, a gente só tem mais 4 minutinhos, mas daqui a pouco eu vou falar uma surpresa, uma novidade que a gente tem, que, que eu fiquei muito feliz. Mas, a priori, eu queria falar que tem sido muito gratificante essa troca, porque é uma troca que não é só tipo, que eu tenho com o entrevistado, mas todo mundo aqui conversa e está sendo um ambiente muito legal, sabe? Que a gente fala mesmo, fala o que sente, fala o que pensa, fala o que tá no nosso coração. E é bom isso, né? É bom a gente conversar, é bom a gente dialogar. Isso é muito que o Paulo tem a dizer, né, Paulo? Às vezes o conflito se resolve no diálogo, então nada melhor do que um diálogo, uma conversa aberta. Até a minha esposa fala bem assim, a gente tem que ser assertivo na conversa, sabe? Porque às vezes a gente tenta chegar, tenta falar de mil coisas e não fala de nada, sabe? Se a gente quer alguma coisa, vamos conversar, vamos dialogar e tudo vai se resolver. Agora o nosso anúncio, pessoal. Domingo a gente vai ter uma live especial com um colega da área ambiental. Esse colega, cara, ele é um ninja. Ele é quem gosta de fiscalização. Eu sei que tem um pessoal aí que é apaixonado na fiscalização, que gosta do uniforme, que gosta de fechar garimpo, né, Paulo? Domingo, domingo a gente vai estar com o mestre da fiscalização do IBAMA. A gente vai estar com o Roberto Cabral. A gente vai ter uma conversa muito bacana com ele. Conhece o Roberto, Paulo? Sim, sim, fomos colegas do IBAMA. Excelente. Sério? Não, o cara Sim. tem muito, é brabo, né? A gente fala, aqui eu sou meio da favela aqui, aí o pessoal fala, nossa, fulano de tal é brabo. Então, o Roberto Cabral é brabo, cara. E a gente vai trocar uma ideia bacana. Foi muito bom receber você aqui, Paulo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter trocado essa ideia gostosa. É sempre bom falar com você. Gratidão. Gratidão a você e a todos aí que nos acompanharam. Tá, perfeito. Pessoal, último recado, então, antes de despedir. É, assinem o canal, indiquem para as pessoas, indiquem para todo mundo que tiver, se vocês verem que tem interesse. Vamos propagar a mensagem, a gente vai trazer mais conteúdo novo aqui para vocês, conteúdo legal, conteúdo ambiental de qualidade. A gente vai conversar com pessoas de qualidade, que nem foi essa conversa hoje. E é isso. Esse vídeo também vai para o YouTube, tá? Se vocês precisarem de alguma coisa, esse vídeo vai estar no YouTube. A gente vai divulgar o link até amanhã.
E é isso, tchau, tchau, Paulo. Melhoras, tudo de bom pra você. A gente quer sempre o melhor pra vocês. Tá bom? Um beijo e abraço em todos. Abraço, Todos e pessoal. Tchau, todas. tchau, tchau.